torcedor, fala torcedora, chegando no canal pra gente falar de Inter e por aqui o Inter já definiu como vai agir em relação à declaração do Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, que deu uma série de frases polêmicas hoje à tarde lá no Rio de Janeiro. Então você se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o seu like aqui, porque eu vou conversar com você bastante sobre isso e eu quero que você já prepare aí um comentário para deixar aqui embaixo, além de curtir esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho e tudo mais. Mas prepara um comentário para deixar aqui, nesse espaço dos comentários, que eu quero saber a sua opinião sobre isso. O assunto está rendendo e rendendo bastante, que é a situação que aconteceu no Rio de Janeiro. O vice de futebol Marcos Braz hoje concedeu uma entrevista coletiva. O Flamengo anunciou o zagueiro Bruno Viana, que veio do futebol português, veio do Braga, não pode jogar o Campeonato Brasileiro, só pode jogar o início das competições de 2021, não tem tempo mais para ser inscrito. Mas, depois dessa apresentação, de toda a entrevista coletiva, o Marcos Braz ficou à disposição dos jornalistas para ser questionado. E aí ele deu uma série de frases sobre vários assuntos. Questionado sobre a reclamação do Inter, na verdade, a pergunta que foi feita para ele, e eu confesso aqui que não vou saber informar para vocês qual foi o colega ou a colega que fez essa pergunta, mas a pergunta foi feita no seguinte sentido: olha, o Inter está reclamando da arbitragem, está fazendo uma pressão para o jogo contra o Flamengo, como é que o Flamengo trabalha isso, como é que o Flamengo se posiciona? Foi essa a questão que foi colocada, foi dessa forma a questão para o Marcos Braz. E aí o Marcos Braz disse, olha, talvez o presidente do Inter esteja empolgado demais, porque não está acostumado a chegar em finais, porque reclamou lá e fez um condicionamento para o próximo jogo. O Internacional, com todo respeito, quem sabe tem que ir mais devagar com a louça lá no Sul. E depois, o Marcos Braz foi questionado, por exemplo, sobre a reclamação do Corinthians no gol do Gabigol, no Flamengo e Corinthians. E ele disse, olha, não, o presidente do Corinthians tem todo o direito de colocar a sua questão, colocar a sua crítica em relação ao que aconteceu na arbitragem, e é diferente do que acontece com o presidente do Inter, porque lá o presidente do Inter está tentando jogar uma coisa para uma partida futura, e aí, piada isso. Foi assim que ele mais ou menos se colocou, mas essas foram as palavras, assim, ditas pelo Marcos Braz nessa entrevista coletiva. Bom, o Internacional teve uma reunião hoje à tarde do presidente Alessandro Barcelos com os pares da direção. Essa reunião já aconteceria pelo início de uma semana decisiva, a reapresentação que aconteceu no CT e tudo mais. Mas o Inter definiu que não vai falar sobre isso. O Inter não vai comentar, não vai ficar na imprensa rebatendo, não vai trazer para os dirigentes, para as declarações, o foco que tem que se ter numa semana de enfrentamento contra o Flamengo, que é o jogo. Então, o Internacional não vai se posicionar publicamente. Hoje, por exemplo, o João Patrício Herman, vice de futebol, foi questionado pelo colega Cristiano Silva na Rádio Guaíba. Na verdade, ele falou sobre o jogo e daí ele disse, olha, a gente não tem que comentar a fala de dirigente, a gente não tem que falar sobre todas essas frases mais polêmicas, a gente tem que focar no jogo, tem que trabalhar quietinho, tem que falar pouco, os jogadores que são os personagens principais. Então o Inter vai deixar essa situação como está. Acredito que, se vier o título, o assunto vem à tona de novo, durante essa semana, certamente nas entrevistas, todo mundo vai ser questionado e imagino que não vá se colocar dessa forma, porque essa foi uma das discussões nessa reunião, não se posicionar, tomar cuidado com as declarações, mas certamente várias questões serão feitas nesse sentido para a direção, que não vai responder, ou não trabalhou, ou trabalha para não responder, essa é uma orientação, mas imagino que se vier um título aí, pode ser que essas respostas venham à tona. O Inter rebata alguma coisa, diga, dê alguma letra, alguma corneteada, mas até lá, lei do silêncio sobre isso. O Inter não quer comentar essas declarações polêmicas. E também, o João Patrício Herman, nessa entrevista pro Cristiano Silva, ele confirmou uma informação que a gente já trazia aqui, que é o Rodinei viaja para o Rio de Janeiro. Ele não disse se o Rodinei estará no jogo, se ele jogará, e isso o Inter vai manter mistério até lá. Pelo que eu busquei de informações,
A questão de comunicar, um clube comunicar o outro depende de cada contrato, o pagamento depende de cada contrato. O fato é que no caso do Rodinei, o Inter pode usar e pagar depois. Usa, não precisa necessariamente comunicar ao Flamengo, pelo menos até onde eu apurei com pessoas do Internacional. O Inter não necessariamente precisa dizer para o Flamengo se vai ou não usar o cara. E se fizer isso, vai vazar de forma oficial, mas até o momento se sabe, e eu pelo menos tenho essa informação, que o Inter vai usar o Rodinei e vai pagar a multa de R$1 milhão. Mas o Inter não precisa necessariamente comunicar ao Flamengo. Pode colocar ele para jogar, leva no Rio, joga e depois aí acerta com o Flamengo esse pagamento do valor de R$1 milhão. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, deixa um comentário aqui, já espalhe esse vídeo aí, ó, para todo mundo ficar sabendo dessa polêmica toda e de como o Inter está tentando focar em trabalhar para esse confronto do fim de semana, que terá cobertura aqui do canal Repórter Bruno Flores no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Você não perde nenhum detalhe por aqui. Valeu!